Olá pessoal, eu me chamo professor Ronaldo Campelo, né, e vamos para a nossa segunda aula, né, aqui na Universidade Aberta do Brasil, da disciplina Elementos de Matemática, certo? Na aula passada eu trabalhei alguns conceitos de conjuntos, algumas propriedades de conjuntos, né, e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo que eu trabalhei na aula anterior, certo? Então, dando essa continuidade, pessoal, nosso próximo tópico da aula passada falar sobre a diferença entre dois conjuntos, certo? Então, o que eu vou pensar na diferença entre dois conjuntos, professor, né? Então, veja o seguinte, pessoal, sejam dois conjuntos quaisquer A e B, né? A diferença entre esses conjuntos, A menos B, corresponde a todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então a diferença, pessoal, entre dois conjuntos, eu represento pela simbologia A menos B, tá? E aí eu consigo explicar da seguinte maneira, ó, quem é A menos B? São os elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, dado dois conjuntos quaisquer, né, a diferença A menos B são os elementos que estão em A e não estão em B. Pertence a A e não pertence a B, tá bom? Então, se você verificar, né, um caso como esse, né, dois conjuntos A e B, então você pode verificar que essa parte mais escura, pessoal, está justamente representando a diferença A menos B, certo? Essa parte mais escura que são os elementos que estão em A, que não estão no conjunto B, tá bom? Um exemplo que vai fazer a gente, por exemplo, entender um pouco mais, né, sobre essa questão é esse exemplo aqui, ó. Observa o seguinte: sendo A, né, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e B, o conjunto formado pelos números 2, 4, 6, 8 e 10, né? Então temos que o conjunto A menos B, quem é A menos B, gente? Né? São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então você pode notar isso, né? Você pode ver, pode verificar quem está em A que não está em B. Então eu posso verificar aí, né, gente? Olha, eu vejo que o número 1, né? Então se você notar, o número 1 ele está em A, mas não está em B. O número 2 está em A e também está em B. Então o 2 ele não vai estar na diferença, né? O três está em A, mas não está em B. Então o 3 obedece nossa regrinha. Então o elemento 3 também vai estar na diferença. O 4 está no conjunto B, né? O 5, observe que ele está em A, mas o 5 também não aparece no conjunto B. Logo, o conjunto A menos B, pessoal, vai ser 1, 3 e 5, certo? E no caso do B menos A, professor, quem é, no caso aqui, o B menos A, né? Você vai entender, professor, B menos A são os elementos que estão em B que não estão em A. Então você pode ver que esses elementos aí tem o número 8 e o 10. 8 e 10 aparecem somente em B, mas não estão em A, pessoal. Então com isso, vocês podem notar, pessoal, que o que acontece, né? Que o conjunto A menos B e o B menos A eles são totalmente diferentes. Ou seja, com isso eu posso dizer que não vale a propriedade comutativa, né? Então a diferença entre conjuntos não vai valer, né, essa propriedade comutativa, tá certo? Uma outra parte também que vai nos orientar na resolução de algumas questões, de alguns probleminhas, são as propriedades. As propriedades são essas aqui, pessoal. A gente pode verificar que vou imaginar dois conjuntos A e B quaisquer, né? Então são verdadeiras as seguintes propriedades aqui. Primeira propriedade: conjunto A menos o conjunto A é igual ao vazio. Então é lógico, né? Se eu pego o A e tiro todos os elementos que não estão nele, vai dar o vazio. A menos ele mesmo é igual ao vazio. Se eu fizer o conjunto A menos o conjunto vazio, obviamente é igual ao conjunto A, certo? E fazendo o conjunto A, né, menos A interseção B é igual a A menos B. Pessoal, essa propriedade 3 ela fica mais prática, né? Dá para a gente ver melhor quando nós podemos usar aqui diagramas para resolver. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pensar no conjunto A e no conjunto B quaisquer, né? Então imagina aqui um conjunto A, ó, posso imaginar um conjunto A, só para a gente poder ver a representação.
E eu vou colocar um conjunto B aqui qualquer. Ó. Então, um conjunto B também, só para a gente ver a representação. Então, tá aí o A e B. Então, quando eu digo quem é A menos a interseção, então eu noto que a interseção é essa parte aqui, né, pessoal? Essa parte que está nos dois conjuntos, certo? Então, quando eu falo A menos a interseção, vai sobrar justamente o que? Essa região aqui, ó, toda a região que está no conjunto A e não está no conjunto B. É justamente A menos B, tá certo? Então, algumas dessas propriedades nós podemos utilizar aí, né? No caso, sempre podemos utilizar diagramas para resolver, para nos ajudar a resolver melhor, tá bom? Então, os diagramas vão nos ajudar a resolver também, né? As propriedades de um modo geral. Uma outra propriedade também que vale a pena chamar a atenção é essa aqui. Também a gente pode fazer por diagrama, vou mostrar para vocês também. Ó. Se A menos B é igual ao conjunto vazio, então A está contido em B. Vamos verificar isso, pessoal. Se A menos B é igual ao conjunto vazio, né? Então o A está contido em B. Então eu posso verificar aqui, ó. Podemos escrever assim, ó. Conjunto A, né? Vamos supor que o conjunto A esteja aqui. E eu coloco aqui também na sequência o conjunto B. Vamos supor que o conjunto B esteja nessa posição. E aí eu estou vendo aqui que ocorre A está contido em B. Então, se o A menos o B é vazio, ora, se eu fizer aqui A menos B, quem é A menos o B, pessoal? Os elementos que estão em A, mas não estão em B. Eu observo que não tem isso. Todos os elementos que estão em A vão estar em B também, ok? Então, nesse caso aqui, A menos o B é o conjunto vazio, tá bom? O contrário também dá certo. Se A está contido em B, então A menos B é o conjunto vazio. Então, as duas formas, né, nós também podemos mostrar, utilizar o diagrama para nos ajudar a responder e aí eu obtenho um resultado bem satisfatório aí. Né? Com diagrama fica tudo bem mais fácil. Toda vez que for trabalhar, pode trabalhar com diagramas, você vai encontrar a solução mais rápida, né? Mais prática aí. Ok, pessoal? Vamos ver a questão também do complementar, né? Em relação ao complementar, o que é o complementar? Nosso conceito básico aqui, né? Então pensamos o seguinte, pessoal. Quando B está contido em a diferença A menos B também pode ser chamada de complementar de A, né? Complementar de A não, complementar de B em relação a A. E indicamos assim, ó, pela simbologia, complementar de B em relação a A. Quer dizer, complementar de B em A, tá? Então, quem é o complementar de B em A? Vai ser o A menos o B, ou seja, todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. O que falta em A, né? O que falta em B para ele se tornar o A, tá certo? Então é mais ou menos isso, pessoal. O conjunto B está contido em A. O complementar essa região escura aqui, né? É a parte que está faltando em B para ele se tornar o conjunto A, tá bom? Essa é uma forma de entender, de compreender, né, como funciona a questão do complementar. Vejamos um exemplo, pessoal. Observe o seguinte, ó, sendo A formado pelos elementos 1, 2, 3, reticência até 8, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3 e 4. Então é fácil verificar, né, pessoal, que B está contido em A. Eu observo 2, 3 e 4, aqui tem 2, 3 e 4. Né? Desse modo, temos que o complementar de B em A vai ser o A menos B. Então são os elementos que estão em A que não estão em B. Então quais são eles? Vamos lá, pessoal. O 1, né? Ó, o 2, 3 e 4 eu não vou contar. Então 1, aí eu venho para o 5, 6, 7 e 8, certo? Então esse é o complementar de B em relação ao conjunto A, tá bom? Então, está bem relacionado aí com a diferença. Se você souber a diferença, também sabe, né, calcular o complementar. Algumas propriedades da complementação, pessoal. O complementar de A em relação a A mesmo, né, vai ser o conjunto vazio, porque vai dar A menos A, então é o vazio. O complementar do vazio em relação a A vai ser o A menos o vazio, que é o próprio conjunto A, tá bom? O complementar do complementar de B em relação a A, né?
Então você faz, ó, complementar de B em relação a A. No caso aqui vai ser o A menos B. E se eu faço complementar disso, então o resultado vai ser o próprio conjunto B, tá? Se o B está contido em C, pessoal, então o complementar de C em relação a A está contido também no complementar de B em relação a A, tá certo? Então essas propriedades você pode resolver, você pode utilizar na resolução de exercício que vai dar certinho, tá ok? Então, continuando com a ideia de complementar, né, gente? Nós vamos mostrar agora uma outra versão da complementaridade, né? Então, a gente vê o seguinte, ó. Podemos considerar, vou mostrar aqui, podemos considerar um conjunto A sendo um subconjunto do conjunto universo, tá bom? Que nós já estudamos na aula passada que o conjunto universo é aquele que contém todos os elementos, onde todos conjunto é subconjunto do conjunto universo. Então, assim, o complementar de A em relação ao universo, tá? É também representado pelo símbolo A elevado a C, tá bom? Que quer dizer complementar, né? O complementar em relação ao universo. Ou pela simbologia, pessoal, um A e uma barra em cima do A. Então, A barra, né? Que eu posso também falar também que é o conjunto universo. Complementar de A com respeito ao conjunto universo, com relação ao conjunto universo. Então, dessa forma, eu posso dizer o seguinte, que o complementar, né, desse conjunto, o A elevado a C ou A barra, são todos os elementos X, tal que X pertence ao universo, tá bom? E o X não pertence a A. Então, a nomenclatura, né, desse complementar vai ser o universo menos o A, tá bom? Então, eu vou representar assim, ó, tem o conjunto A, tem o conjunto universo, e essa região aqui mais escura é o que falta em A para ele se tornar igual ao conjunto universo. Daí eu chamo complementar. É o complementar de A com relação ao conjunto universo, tá certo, pessoal? É um conceito que tem a ver, né, com a diferença e com a complementaridade que nós vimos agora, ok? Só que agora na versão em relação ao conjunto universo. O que essa ideia, né, de complementar com respeito ao universo nos traz, teve um matemático estudioso chamado de Morgan, Augustus de Morgan, né, que desenvolveu algumas leis, né, que vão ajudar a gente a pensar no caso, né, dessas são propriedades que vão nos ajudar a resolver problemas, tá? Então a primeira delas diz o seguinte, ó: A união B complementar é igual ao A complementar interseção com B complementar. Então eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar a demonstração dessa primeira lei baseado, né, em diagramas. Vamos fazer diagramas e vamos montar um raciocínio lógico para chegar nas leis de Morgan, tá? Então eu vou pensar primeiro aqui nesse exemplo, o primeiro diagrama. Conjunto A, um conjunto B qualquer, onde eu coloquei aqui alguns elementos, ó, dentro de A, 1, 5, 3 e 7. Dentro do B, 4, 2 e 6. Fora, 8, 9 e o 0. Então tá aí o conjunto A e B e alguns elementos que estão montando o conjunto universo. Agora eu vou atrás, pessoal, primeiro do A união B. Quem é A união B? Eu vou juntar todos os elementos de A com os elementos de B. Então ficou essa parte azul representando a união. A união B eu juntei todos os elementos desses conjuntos, certo? Do A e do B. Agora eu vou fazer o complementar da união. O que é o complementar da união, pessoal? É tudo que está faltando na união para ele se tornar o conjunto universo. E é justamente essa parte de fora, né, dos conjuntos A e B, ó, tá vendo? Então, a união B complementar é toda essa região azul aqui, né? Quer dizer que falta na união de A e B para ele se tornar o conjunto universo. Então está feito o primeiro lado aqui, que é o complementar, eu utilizei a barra, mas é a mesma coisa de A união B é elevado a C, é a mesma coisa, só para questão de notações, para a gente poder acompanhando as notações, né? Agora vamos ver a segunda
o segundo lado da igualdade, A complementar e interseção com B complementar. Para mim chegar aí, eu vou pensar no mesmo caso, dois conjuntos A e B, e aí eu vou ter aqui, ó, quem é A complementar, né? Então eu tenho o conjunto A, é tudo que está fora do conjunto A. Então é toda essa região azul aí, né? É o A complementar. Pronto, já encontrei o A complementar. Agora eu preciso também achar o B complementar. Vamos lá. Então, B complementar, utilizando esse mesmo raciocínio, o B complementar vai ser tudo que está fora do conjunto B. Essa parte azul também, certo? E agora eu vou fazer a interseção entre A complementar e B complementar, né? Então, fazendo a interseção é tudo que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, se você ver, pessoal, o conjunto A ele aparece somente no conjunto B, ele não está em A. Então não está na interseção. O conjunto B aparece só no A complementar e não aparece no B complementar, e também não está na interseção. Então significa dizer que a interseção vai dar um mesmo conjunto que eu tinha. E aí vai mostrar para nós, né, vai representar a igualdade da primeira lei de Morgan. Né? O complementar da união, né, é a interseção do complementar dos conjuntos, certo? Essa aí é a primeira lei de Morgan, que eu fiz a partir de um exemplo, né? Um exemplo com diagramas. Pessoal, diagramas é o segredo. Nessa teoria dos conjuntos, os diagramas vão nos ajudar a resolver vários problemas, tá certo? Vamos ver a segunda lei de Morgan agora? Vamos lá. A segunda lei de Morgan, turma, ela diz o seguinte, ó, A interseção com B complementar vai ser igual a complementar união a B complementar. Então, eu estou falando que o complementar da interseção é a união dos complementares de cada um dos conjuntos, certo? Então, vamos fazer o mesmo exemplo lá, a partir de um exemplo onde eu tenho um conjunto A, B e o universo aí, ó. O conjunto A tem o 15, 5, 25, 10, 20, o B 40, 30, 45 e fora 40, 50, 35 e 0. Então tem elementos dentro dos conjuntos e fora dos conjuntos. Aí eu vou trabalhar primeiro a interseção. Professor, o que é a interseção? A interseção vai ser a parte interna aqui, né? O que está em A está em B. Então o número 10 e o número 20 estão na interseção, certo? Quem é o complementar agora da interseção, pessoal? Tudo que está fora dela. Então eu vou deixar de azul toda a parte externa à interseção, tá certo? Isso é complementar da interseção. Então gerou aquele conjuntinho lá, né, que você está vendo aqui. Agora vamos pensar no A complementar. O que é o A complementar, professor? É tudo aquilo que está fora do conjunto A, o que falta em A para ele se tornar um universo. Então a gente deixa o A sem tá pintado de azul e pinta de azul somente a parte que está externa a ele. Do mesmo modo, se eu quiser encontrar quem é B complementar, o B complementar, gente, vai ser tudo aquilo que está fora do conjunto B, né? E aí, essa parte aí representa o meu B complementar. E agora, se eu fizer a união desses dois conjuntos, fazendo a união, pessoal, eu observo que a única coisa que eu não tenho nos dois conjuntos é a interseção. Tanto no primeiro quanto no segundo, não aparece interseção para mim. Então, aqui a união desses dois conjuntos vai ser igual, pessoal, ao complementar, né, o que eu já tinha encontrado da interseção, tá certo? E aí vai provar também, através, né, de um exemplo, a segunda lei de Morgan, tá certo, pessoal? Então, na teoria dos conjuntos, valem, né, estão valendo as leis de Morgan, que você pode aplicar sem medo aí nas questões, sempre vai ser verdadeiro, tá bom? Um outro tópico importante que vamos trabalhar aqui, né, é a diferença simétrica, pessoal. O que é a diferença simétrica? Geralmente em alguns livros ele aparece como uma parte teórica, outros livros aparecem como exercício, né? Tem materiais que trazem esse assunto como um exemplo, mas eu achei interessante a gente comentar. O que é a diferença simétrica, pessoal? Sejam os conjuntos A e B, dois conjuntos quaisquer, né? Denominamos diferença simétrica, pessoal, entre esses dois conjuntos, o conjunto indicado por A delta B. É como se fosse um delta, um triângulo A delta B. Definido por esse A delta B, que é a diferença complementar, na realidade é o A menos o B, união B menos o A. Tá? Quando a gente trabalha com a lógica, geralmente eu relaciono o assunto, essa diferença simétrica, com a disjunção exclusiva, quando eu falo ou uma coisa ou outra.
Então não pode ser as duas, ou uma coisa ou a outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Né? Não pode ser as duas simultaneamente. Então é justamente isso. Ó. A menos B é o que está em A e não está em B. B menos A é o que está em B e não está em A. Então a união dos dois nos traz, né, essa diferença simétrica. Tá? Daí a gente pode ter um exemplo. Né? Por exemplo, eu tenho assim, dados os conjuntos, conjunto A, é, letras da palavra arte, A-R-T-E. Conjunto B, letras da palavra pintar, P-I-N-T-A-R. Temos que, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Que o A delta B, a diferença simétrica entre A e B, vai ser o quê? Vai ser todos os elementos, vamos marcando aqui, pessoal, quero que a gente consiga marcar e entender, olha só. Quem são os elementos que estão em A e não estão em B? Ó, eu vou marcar os que estão nos dois, né? Então, olha só. O A está em A, o A também aparece em B, tá? O R está no conjunto A, o R também está no conjunto B, certo? Outra letra, o T está no conjunto A e o T também está no conjunto B. Então, marquei a interseção dos dois, certo? Então, quando eu faço A menos B, são os que estão em A que não estão em B, somente o elemento E, tá bom? E se eu falo B menos A, são os elementos que estão em B que não estão em A. Então, é o P, o I, o N, né? São essas três letras. Então, juntando o E mais o P mais o I mais o N, eu vou ter o conjuntinho, né? E, P, I e N, tá bom? Esse é o conjunto, né, que eu estou chamando de diferença simétrica, tá certo, pessoal? Essa é a diferença simétrica. Se eu tiver, por exemplo, outro conjunto, né? Outro exemplo aqui, um conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado pelos números 2, 3, 4 e 5, né? Então, quem é, pessoal, o A delta B? Então, eu posso usar essa mesma técnica. Olha, professor, quem são os elementos que estão nos dois? Então, ó, o 2 está aqui no A e 2 está no B. Identifiquei também que o 3 está no A e também o 3 está no B. Então, o A menos B vai ser o elemento 1, o B menos A vai ser o elemento 4 e o elemento 5. A união esses dois conjuntos, né? A menos B e B menos A, vai ser 1, 4 e 5. Então tá aí o conjunto, né? Que representa para a gente, né, a diferença simétrica. Tá certo, pessoal? Esse conteúdo também nos traz algumas propriedades, né? Essas propriedades vão ajudando a gente a resolver alguns problemas, né? Vão ajudando a gente a compreender a lógica, né, dessas operações. E aí eu posso destacar o seguinte, ó, imaginamos três conjuntos, A, B e C, conjuntos quaisquer. Então vão valer as seguintes propriedades, pessoal. Primeira, se eu fizer o A delta B, é a mesma coisa de B delta A, né? Então a comutatividade ela é válida, né, na diferença simétrica. Posso fazer sempre, vai ser sempre verdadeira. Outra propriedade, pessoal. O A delta A, né? Então faço A menos o A, vazio. União com A menos o A, vazio. Resultado é o vazio, né? Fica bem imediata essa propriedade 2. Propriedade 3, elemento neutro. Se eu fizer A, diferença simétrica em relação ao vazio, é o próprio conjunto A, né? Não vai alterar. E fazendo A delta B, pessoal, é a mesma coisa de escrever o seguinte, de A união B menos a interseção. Vai ser a união menos a interseção. Então dá o mesmo caso. Se você imaginar dois conjuntos, né? Um conjunto, por exemplo, aqui, pessoal, ó, eu posso representar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, se eu tiver aqui um conjunto, imagino que eu tenho um conjunto A, certo? Deixa eu só fazer direitinho aqui, só para ficar melhor. Imagine que eu tenho aqui um conjunto A, né? Vamos supor aqui. Olha aí, conjunto A. E aí eu também posso ter um conjunto que eu chamo aqui de B.
Vamos supor que eu tenho um conjunto B também, certo? Então, se eu faço a união vai ser toda a região, são todos os elementos desse conjunto, né? São os dois ao mesmo tempo. Então, e eu faço a união dos dois e tiro a interseção, o que vai sobrar? Então, fazendo a união e tirando a interseção, pessoal, vai sobrar justamente essa parte aqui, ó, a parte exclusiva de A e exclusiva de B. E aí você pode dizer o quê? Que é A menos B, B menos A. É a diferença simétrica, tá bom? Então a diferença simétrica também pode ser vista dessa forma, a união menos a interseção, tá bom? Então você pode mostrar por diagramas e conseguir verificar essa propriedade. Ok, pessoal? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da cardinalidade, pessoal. A cardinalidade da união, né, de conjuntos. Então, quando a gente fala de cardinalidade, o que eu vou pensar em relação a isso? Ó? Vamos chamar de cardinalidade de um conjunto finito A o número de elementos desse conjunto, certo? Então, é a quantidade de elementos que tem aquele conjunto. É a cardinalidade dele. Sendo representado usualmente por símbolos. Eu posso dizer que é o n de A, número de elementos de A, tá? Eu posso dizer simplesmente n índice A, número de elementos de A. Ou então eu posso colocar o símbolo de jogo da velha A, cardinalidade do A, tá? Número de elementos de A. Ou então escrever a palavrinha card de A. Pessoal, desses 4 símbolos que eu apresentei, o que é mais utilizado vai ser esse, o número de elementos de A. Tá? Fica mais fácil, é mais direto, é mais até didático, né, para a gente representar, tá bom? Então, o conjunto vazio, ele, por definição, tem cardinalidade 0, tá? Considere o conjunto vazio, ele vai ter, por definição, a cardinalidade dele será 0, tá? Uma outra questão que vai chamar a atenção da gente, pessoal, é o princípio básico da determinação, na realidade, faltou aqui da determinação, do número de elementos da união de dois conjuntos. Tá? Então, se eu quiser determinar, né, o número de elementos da união de dois conjuntos, o que eu faço, pessoal? Eu vou pensar do seguinte modo, né? Se eu tenho A inter B, se A inter B é o conjunto vazio, é um caso assim, ó, tem um conjunto A e o conjunto B, e a interseção entre eles é vazia, né? Então, significa dizer que o número de elementos de A união B, será o número de elementos de A mais o número de elementos de B, tá certo? Então, eu posso utilizar dessa forma, né, a cardinalidade, ou seja, o número total de elementos da união desses dois conjuntos, ok? Só somando a cardinalidade de cada um dos conjuntos separadamente. Muito bem. A partir dessa ideia da cardinalidade da união, eu posso ter também um caso onde tem interseção, né? Por exemplo, esse caso onde aparece, professor, o conjunto A, o conjunto B e a interseção entre eles está aqui também, né? Então, se eu perguntar qual a cardinalidade da união desses conjuntos, como é que você vai me dizer? Então, você vai montar assim, ó, o número de elementos de A união B, né, pessoal? Será o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção, tá certo? Porque quando eu coloco, né, os conjuntos dessa forma, a interseção aparece 2 vezes, aí eu tenho que tirar uma para ficar tudo homogêneo, tá certo? Eu imagino como fosse camadas, pessoal. Imagine 2 papéis aqui transparentes, um papel vermelho e um papel amarelo. Você colocar os 2 conjuntos aí. Então, na interseção vai ficar laranja. Então, se você cortar, ela vai ficar homogênea, ou vai ficar laranja ou amarelo. Então, fica tudo ok, ok? Então, essa forma de representar e encontrar, né, a cardinalidade da união quando tem a interseção. Uma outra forma também que pode aparecer é um caso como esse, onde eu tenho 3 conjuntos, né? 3 conjuntos, e aí eu preciso saber a cardinalidade da união. Então eu faço assim, ó, número de elementos de A união B união C. Vai ser o quê? Vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos A inter B, né? Menos A inter C, menos B inter C. Quando eu tiro A inter B, A inter C e B inter C, eu estou tirando também toda a interseção dos 3, certo?
Então eu tenho que acrescentar no final, mais número de elementos de A inter B inter C. Então essa é uma fórmula preparada para resolver problemas, né, que envolve conjuntos, envolve também a questão da cardinalidade, a quantidade de elementos que tem um conjunto. Tá certo, pessoal? Então a gente pode resolver por essa fórmula. E eu também faço até um conselho para vocês, né? Geralmente nós podemos resolver as questões de conjunto pelas formas de cardinalidade, mas às vezes eu vou sentir dificuldade, né, em achar a solução quando eu utilizo essas fórmulas. Então, uma forma da gente tentar ganhar tempo, até ganhar um raciocínio mais rápido para resolver, é utilizando diagramas. Então, eu posso utilizar diagramas para resolver problemas de cardinalidade também. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui também, certo? Por exemplo, vamos ver um exemplo básico aqui, ó. Num grupo de 28 motoristas, né, há um grupo de motoristas, há 28 que dirigem carro e 12 que dirigem moto, tá? E 8 deles dirigem carro e moto. Quantos motoristas há nesse grupo, pessoal? Então eu vou pensar da seguinte forma, eu vou chamar de C, né, conjunto dos que dirigem carro. Vou chamar de M, conjunto dos que dirigem moto, né? E aí eu vou colocar a cardinalidade dos que dirigem carro, 28. Número de elementos do que dirigem moto são 12, né? E aí eu sei também que a interseção, que é os dois ao mesmo tempo, vai ser 8, né? Dirigir carro e moto. Então serão 8 motoristas, né? Então nesse caso aqui, pessoal, usando a fórmula que eu mostrei, o número de elementos de que dirige carro, união, a moto, é igual ao número de elementos que dirige carro mais os que dirigem moto menos a interseção de carro e moto, né? Então eu vou substituindo 28 mais 12 menos 8, certo, pessoal? Então fazendo as contas, 28 mais 12 é 40, 40 menos 8 vai dar 32. Então nesse caso aqui, pessoal, o número total de motoristas, né, que tem no nosso conjunto, na união desses dois conjuntos, são 32 motoristas, certo? E aí você pode também fazer por diagrama. Eu vou mostrar aqui do ladinho, ó. Imagine aqui o diagrama C, certo? Que é os que dirigem carro. E o diagrama M, que são aqueles que dirigem moto, né? Então eu vou começar pela interseção. Quantos dirigem carro e moto? Eu vou colocar 8 dirigem carro e moto. Aí eu vejo, professor, 8 agora para os que dirigem carro. São 28 no total. Como eu já tenho 8, então faltam quantos? 20, né? No total dos que dirigem moto, são quantos dirigem moto, turma? 12. 12 mais, já tem 8 aqui dirigindo moto. Falta quantos? Faltam 4. Então aí fechou o nosso conjunto. Se nós somarmos aí, pessoal, 20 mais 8 mais 4, vai dar a mesma quantidade, que é quanto? 32, certo? Ok? Vamos ver outro exemplo. Um exemplo um pouco maior do que esse primeiro, tá? Bom, esse exemplo eu faço até mais perguntas para vocês, né? Para a gente poder responder aqui e poder entender, né, a lógica da resolução desse problema. Então diz o seguinte, ó, numa classe de 36 alunos, temos 19 jogam futebol, 25 jogam vôlei, 13 jogam basquete, 12 jogam futebol e vôlei, 8 jogam vôlei e basquete, e 8 jogam futebol e basquete. 4 também praticam os 3 esportes. Então, o que eu quero saber? Quantos alunos da classe não praticam esses esportes? Quantos praticam exatamente um desses esportes? E quantos praticam exatamente 2 desses esportes? Certo? Então, vejamos. Eu poderia fazer a questão, gente, utilizando essa fórmula, a fórmula da cardinalidade aí dos conjuntos, da união de 3 conjuntos. Só que eu vejo que se eu for utilizá-la, dá muito trabalho, às vezes eu nem consigo fazer por ela, tá? Então, poderia utilizar? Poderia, não tem problema. Mas eu vou utilizar um método mais prático. Eu vou fazer, pessoal, resolver esse mesmo probleminha, responder essas questões, né? A mesma questãozinha, eu vou responder aqui utilizando
diagramas, né? Inicialmente, eu vou considerar o conjunto universo. Então, considero um conjunto universo. Tá aí o conjunto universo. Aí vamos nomear os meus conjuntos, né? Eu vou nomear. O primeiro conjunto eu vou chamar de dos que jogam futebol, né? O segundo, dos alunos que jogam vôlei, né? E o terceiro, os alunos que jogam basquete. Então tá aí os três conjuntos, né? Como é que eu começo a preencher esses conjuntos, pessoal? Tem que começar a preencher pelas interseções, pela maior interseção. A maior interseção é justamente essa, a interseção que é os três conjuntos ao mesmo tempo. Porque ele fala também pra gente, né? Quantos praticam os três esportes? São 4. Aí você começa justamente por ela, são 4 pessoas. Aí eu vou verificar, olha, 4 começam, fazem os 3 esportes. Quantos jogam futebol? Né? Futebol e. Vamos pegar agora aqui nesse caso, ó. Vou pegar. Jogam futebol e vôlei. São 12. Mas dos 12 já tem 4, né, pessoal? Então 12 jogam futebol e vôlei. Futebol e vôlei. Então desses 12 tenho 4. Faltam quantos ainda? Faltam 8. Então 8, né, mais 4 dá 12. Joga futebol e vôlei. 8 jogam vôlei e basquete. Olha só, vôlei e basquete. Já tenho 4 aqui jogando vôlei e basquete. Falta mais quanto? Aí faltam quanto? Eu mostrei para cá, né? Futebol e basquete. São 8 também. Então faltam 4. Vôlei e basquete também faltam 4. Pronto. Então eu preenchi as interseções, né? Que tinha 3 interseções e que tinha 2 interseções. Agora eu vou para os conjuntos separados. Vamos lá. Futebol. Futebol é um total de 19. Desses 19 eu já tenho quantos aqui, pessoal? 8, 12, tenho 16, certo? Então, para 19 faltam 3, ok? Vôlei. São 25 pessoas que jogam vôlei. Eu já tenho 8 mais 4 mais 4. Tenho 16 também. Para 20 faltam 9, tá? E basquete são 13 que jogam basquete. Então desses 13 já tenho 12, né? Para 13 falta 1. Aí agora, pessoal, eu me pergunto, será que eu terminei a questão? Então, como é que eu sei? Eu vou somar todos os números que eu usei aqui, todas as quantidades que eu utilizei. Então, se eu somar, pessoal, 4, né, mais 8, mais 4, mais 4, mais 3, mais 9, mais 1, eu vou encontrar 33, somando todos esses elementos aqui, ó. 4 mais 4 mais 4, mais 1, mais 9, mais 8, mais 3. Então, somando tudo isso, eu encontrei 33. Mas a minha classe tinha 36 alunos. Então, significa dizer o que, pessoal? Que existem pessoas, alunos, que não fazem nenhum dos 3 esportes. Essas pessoas eu coloco fora, aqui, ó. 33 para 36 faltam 3. Então, 3 pessoas eu coloco fora do meu conjunto, né? Para representar que eles não fazem nenhum desses esportes. Agora vamos para a pergunta, né? As perguntas. Primeira pergunta: quantos alunos da classe não praticam esses esportes? Então, 3 alunos. Está aqui, você já encontrou. Quantos praticam exatamente um desses esportes? Pessoal, um desses esportes. Então, aqui, ó, 3 mais 1, 4, mais 9 são 13. Então, só vai fazer futebol ou só vôlei, né? Ou só basquete. Então, se eu somar 3 mais 9 mais 1, são 13 alunos que fazem exatamente um desses esportes. Quantos praticam exatamente 2 desses esportes? Pessoal, 2 desses esportes é justamente essa interseção aqui, ó, 4, 8 e 4. Então, somando 4, 8 e 4, são um total de 16 alunos, certo? Então, você vê, ó, a questão que eu poderia fazer pela fórmula, mas eu achei que ficava mais complicado, então a melhor maneira de resolver é utilizando diagramas, pessoal. Isso é uma dica muito prática, né? Então, na resolução de problemas de conjunto, vocês podem sempre raciocinar, sempre pensar na resolução utilizando a notação de diagramas, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do par ordenado, né? Olha, gente, o par ordenado eu utilizo muito na parte de função, né?
Mas eu vou precisar aqui também da ideia de par ordenado para trabalhar um pouco aqui no produto cartesiano em conjuntos. Denominando par ordenado, pessoal, há um ente, né, do tipo xy, né, que ele vai ser composto por dois números, gente, de modo que a ordem entre eles é relevante, tá? Porque a ordem do primeiro e do segundo eu vou ter que considerar essa ordem. Onde definimos o primeiro elemento sempre vai ser o x, né, que vai receber o nome de abscissa do par ordenado. E o segundo elemento sempre vai ser chamado de o y, né, sempre vai ser chamado de ordenada do par ordenado, tá bom? Então a gente tem uma relaçãozinha, ó. Se eu tenho o par ordenado AB igual a CD, então é porque o A vai ser igual a C e o B vai ser igual a D. É igualdade, né, de pares ordenados. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Então, par ordenado vai ter a abscissa, que é o valor de x, o primeiro valor, e a ordenada, que é o valor de y, o segundo valor. Isso é mais importante para a gente saber nesse caso aqui, né? Que eu vou utilizar isso agora na parte do produto cartesiano. Então, outro conceito interessante de produto cartesiano, gente, que é uma operação entre dois conjuntos A e B, né? Então, eu posso chamar essa operação de produto cartesiano. E a representação vai ser essa, ó, é A cartesiano B, tá? Que corresponde ao conjunto dos pares ordenados que tem abscissas A e ordenadas em B. Como, por exemplo, pessoal, a gente pode ver, ó, quem é A cartesiano B? São os pares ordenados x e y, onde a abscissa, que é x, pertence a A, e a ordenada, que é y, pertence a B, né? Então, aqui eu tenho a representação simbólica, né, matemática do produto cartesiano. Por exemplo, considere o conjunto A, 1, 2 e o B, 3, 4. Então, eu queria encontrar o produto cartesiano dos dois. Eu escrevo o conjunto A, escrevo o conjunto B e aí começo a fazer relações. Ó. Vou relacionar cada elemento de A com os elementos de B, fazendo um produto cartesiano. Como? Eu faço o par ordenado 1, 3, depois eu vou criar o par ordenado 1, 4, beleza? Depois eu crio o par ordenado 2, 3, depois o par ordenado 2, 4. E aí eu monto o meu conjunto. Quem é A cartesiano B? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Então montei o conjunto A cartesiano B. Da mesma forma, se eu fizesse o B cartesiano A, o conjunto B está aqui e o conjunto A está aqui. Então eu vou montar os meus pares, né? Vamos lá. Primeiro par, 3, 1. Segundo par, 3, 2. Terceiro par, 4, 1. 4, 2. Então eu consigo montar o conjunto B cartesiano A. 3, 1, 3, 2. 4, 1, 4, 2. E aí eu mostro, né, a relação, a ideia de produto cartesiano. Tá certo, pessoal? Então, gente, eu cheguei aqui ao final da nossa aula de hoje, né? A aula sobre a teoria dos conjuntos, era o finalzinho que estava faltando da aula passada. E espero que vocês consigam resolver as questões, né? Qualquer dúvida estarei à disposição. E vamos adiante, pessoal. Valeu, obrigado a todos.